Mas antes, vamos falar de mudança? O Flamengo demitiu o Sampaoli, agora vive a expectativa para contratar o Tite. E a Gabriela Moreira tem as informações ao vivo pra gente. O Flamengo se apresentou hoje às 9 horas da manhã no Ninho do Urubu para o primeiro treino sem Jorge Sampaoli. E a atividade foi comandada pelo Mário Jorge, interino, que treina a equipe sub-20 do Flamengo. É ele quem estará à beira do gramado neste sábado contra o Bahia pelo Campeonato Brasileiro. Todos os esforços da diretoria agora são no sentido de contratar Tite. O Flamengo já vinha conversando com o treinador por meio dos seus assessores e empresários, mas agora com a consolidação da demissão de Sampaoli, Tite passa a ser envolvido diretamente nas negociações. Há um empecilho para essa decisão do Tite, que é a promessa que ele fez aos familiares de que não treinaria clubes no Brasil em 2023. Mas os dirigentes do Flamengo disseram que estão muito confiantes em conseguir convencer o ex-treinador da seleção brasileira em descumprir essa promessa. Agora vocês ficam com uma matéria feita pelo Eric Faria sobre a trajetória de Sampaoli no Flamengo e este treinador que foi demitido com uma multa de 9,5 milhões de reais. Durou pouco e não foi bom. Jorge Sampaoli teve uma passagem no Flamengo tão frenética e tensa quanto ele. Foram apenas 5 meses. Para mim era o plano A. Flamengo era o meu plano A, muito mais do que qualquer time da Europa. Nos últimos momentos, não ficou ao lado dos jogadores no gramado do Morumbi, depois de perder o título da Copa do Brasil para o São Paulo. Foi nessa competição que o Flamengo teve algumas das melhores atuações com o Sampaoli. Gabriel Barbosa coloca o Flamengo na frente! 39 jogos, 39 escalações, 20 vitórias, 11 empates, 8 derrotas, 63 gols a favor, 41 contra, quase 61% de aproveitamento. Na Libertadores, um fiasco, nenhuma vitória fora de casa e eliminação na derrota por 3-1 para o Olímpia em Assunção. A eliminação ainda nas oitavas de final foi, enfim, a pior campanha do Flamengo na Libertadores desde 2019. No Brasileirão, o Flamengo acumulou alguns vexames. Bragantino, 4-0. Cuiabá e Atlético Paranaense, 3-0. Na tabela, 7ª colocação e 11 pontos de diferença para o líder Botafogo. Jorge Sampaoli foi uma escolha pessoal do presidente do clube, Rodolfo Landim, que adiou o quanto pôde a demissão do técnico. O argentino tinha contrato até o fim do ano que vem. Curiosamente, foi depois de uma vitória bastante celebrada pelos rubro-negros que o trabalho do treinador foi perdendo credibilidade. A virada sobre o Galo em Belo Horizonte virou caso de polícia, quando o preparador físico Pablo Fernandes deu um soco na cara do Pedro no vestiário. O motivo da agressão? O atacante se recusou a ir para o aquecimento durante a partida. Pablo Fernandes saiu do clube. Pedro foi multado. Sampaoli publicou um texto e não criticou o companheiro de comissão técnica. O ambiente no Ninho do Urubu, que já não era bom, piorou. Num treino, Gerson e Varela brigaram e o lateral uruguaio fraturou o nariz. Durante a classificação, contratar e demitir treinadores. O Maracanã ajuda a puxar a média de público do Brasileirão para cima. As 6 partidas do campeonato com mais torcida aconteceram aqui. Mas não são só torcedores apaixonados que lotam as arquibancadas em dias de jogos. Afinal, esse é um dos pontos turísticos mais procurados por quem visita o Rio de Janeiro.
Nessa hora, sai a Mariana torcedora e entra a profissional. Ela trabalha levando turistas ao estádio. Recentemente, acompanhou um grupo de mais de 10 estrangeiros. Eu já nasci gostando de futebol. O Maracanã é um dos estádios mais icônicos do mundo. Por isso, a gente quis viver essa experiência. O Gianmarco esteve no Maracanã num dia de jogo do Flamengo. Foi mais um entre os mais de 51 mil pagantes que lotam o estádio a cada partida do líder de público do Brasileirão. O top 5 do campeonato tem ainda São Paulo, Corinthians, Palmeiras e Bahia. Hora de falar sobre o Flamengo. A primeira informação sobre a demissão de Jorge Sampaoli, anunciada às 19h36 dessa quinta-feira. Uma reunião que durou menos de 5 minutos para fazer o comunicado da sua dispensa. O encontro estava marcado para 19h30, Sampaoli foi e se encontrou com Marcos Braz e Bruno Spindel. O comunicado foi feito e em menos de 5 minutos tudo estava resolvido. E a notícia, inclusive, já estava divulgada no Twitter oficial do Fla. O rubro-negro se comprometeu a pagar todas as custas da multa rescisória de R$ 1.800.000 ou R$ 1.800.000 ou R$ 9,5 milhões com a saída do Sampaoli. O Flamengo chega a 46.600.000 em pagamentos de multas rescisórias somente nos últimos 4 anos. 15 milhões para o Vitor Pereira, 11.400.000 para o Domenech Torrent, 9,5 milhões para o Sampaoli, 7.700.000 para o Paulo Souza e mais 3 milhões para o Rogério Ceni. Por que o Flamengo decidiu demitir Sampaoli? Porque já tem o sim do Tite. Ainda especularam que o Tite poderia ir para os Estados Unidos, para a Arábia Saudita. A informação que eu tenho é de que o Tite, enfim, aceitou a proposta do Fla. Não dirigirá o rubro-negro no confronto contra o Bahia nesse final de semana, mas inicia seu trabalho na próxima semana. Não fosse assim, e o Sampaoli teria permanecido. A saideira sobre o Flamengo, contar para vocês que Varela, lateral direito, que vinha sendo muito pouco utilizado, inclusive o Sampaoli sugeriu que ele buscasse outro clube. O Varela foi um daqueles que deixaram público a sua felicidade com a demissão do Sampaoli. O lateral direito uruguaio foi e deu uma curtida em uma das notícias contando sobre a dispensa do Sampaoli. E você, qual o seu sentimento em relação à saída do argentino? Use espaço para comentários e avalie, beleza? Já no Flamengo, problema. A Arrascaeta sentiu nessa sexta-feira, durante um treino, e está praticamente descartado do confronto contra o Bahia nesse sábado, o primeiro jogo pós Jorge Sampaoli. O comando do Flamengo deve ser de um técnico da categoria de base, ainda não houve tempo hábil para o anúncio de Tite. Para completar, queria contar também que a demissão de Jorge Sampaoli fez a venda de ingressos para Flamengo e Bahia aumentar de forma vertiginosa. Eram somente 12 mil ingressos vendidos de forma antecipada. O torcedor estava bem chateado. Foi só o Sampaoli ser anunciado como demitido na noite dessa quinta-feira que a venda deu uma bela melhorada. Já são mais de 30 mil ingressos vendidos. E há quem imagine que se o Tite for anunciado a qualquer momento, essa venda pode chegar até 50 mil ingressos. Curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra. Abraço, tchau!